No coração pulsante da região central de Porto Velho, um prédio histórico que se destaca pela sua origem e cultura. O mercado municipal ou mercado cultural, ele é uma obra que teve, a princípio, seu idealizador, a figura do primeiro superintendente ou prefeito de Porto Velho, a figura de Fernando Guapinday, ou Major Guapinday. No dia 24 de janeiro de 1915, na sua posse, ele, observando as demandas da comunidade, percebeu que existia um grupo de feirantes que não tinham um local adequado para comercializar os seus produtos. Foi quando, então, em seu discurso de posse, ele falou que lutaria para conseguir recursos para poder se construir um mercado municipal, que hoje nós chamamos de mercado cultural. Na verdade, o Major Guapinday não obteve muito sucesso no seu pleito. De fato, ele conseguiu articular um recurso e quem vai iniciar as obras do mercado municipal será a figura de Joaquim Tanajura, fundador do Alto Madeira, que foi prefeito já de Manaus, de Porto Velho, prefeito de Santo Antônio, e também a figura de Joaquim Tanajura foi membro da Comissão Rondon, ele era médico. Na oportunidade, como primeiro prefeito eleito de Porto Velho, já nos idos de 1917, ele inicia as obras do mercado municipal. Antigamente ele era um espaço comercial, onde as pessoas compravam seus mantimentos, faziam refeições, tinha uma vivência mais econômica, apesar daquela vivência diária também ser uma formação cultural. Na década de 50 foi inaugurado toda a obra, mas infelizmente em 1966 houve um sinistro, um incêndio, e aquela edificação pegou fogo. Na época, o comandante do Corpo de Bombeiros, ou não existia ainda comando de Corpo de Bombeiros, mas existia uma repartição dentro da Guarda Territorial, liderada pela figura de Esron de Menezes, com poucos bombeiros, tentou conter o incêndio, inclusive parte da população ajudou a conter o incêndio. Existem ainda pessoas vivas em Porto Velho que presenciaram esse sinistro, esse incêndio, que na época se suspeitava que uma botija de gás teria provocado o incêndio, estourado uma botija de gás dentro de uns restaurantes do mercado. Toda a estrutura do mercado foi comprometida, isso em 1966, o que fez a prefeitura desistir da restauração naquela época, preferiu construir um novo mercado, chamado de Mercado Modelo, ao lado do prédio relógio que hoje é a Prefeitura de Porto Velho, que é o nosso conhecido Mercado Central, inaugurado na década de 70 para assistir a população. E o mercado municipal, o mercado cultural, apenas 3 equipamentos, 3 espaços resistiram ao tempo, né? O mais conhecido deles é o Bar do Zizi. Esse mercado cultural existe por essa resistência desse bar do Seu Zizi. E eu fui frequentador do bar do Seu Zizi. Eu fui fazer faculdade quando eu voltei em 80, 84, 83. Eu voltei a frequentar assim, quase que diariamente o bar do Zizi. Por que o bar do Zizi? Que hoje é o mercado cultural, era muito frequentado. Aqui era o Brasil estava em redemocratização naquele momento. Estávamos saindo de uma ditadura militar de 21 anos. E então estava tudo em movimentação, era associações de bairros se formando, sindicatos, federações. E o bar do Zizi era um point, onde essas pessoas se encontravam para discutir. Por quê? Porque era justamente aqui na frente do Palácio do Governo que se concentravam as primeiras greves dos professores, greves de policiais. E então ficou um point de um espaço político também. Não só de beber, de degustar bebidas com os amigos, era um local também de café da manhã, porque tinha saltenha, todas essas questões da merenda. E aqui ficou um ponte, um local de encontro. Cresci correndo ali naquela praça. Meu pai era muito conhecido pela sua saltenha, seus sucos, que eram maravilhosos, como suco de coco, suco de cupuaçu, enfim. Os sucos eram feitos era servido numa concha enorme que a gente tinha que estar levantando. As saltenhas desciam numa cestinha de vime, aonde a gente gritava, desce saltenha! E aí vinha aquela saltenha
Era um bar muito conhecido, muito tradicional na cidade. Só boas lembranças, muito boas lembranças do tempo em que meu pai foi pioneiro aqui com a venda de saltenha. Essa foto aqui retrata bem essa mesa que durante mais de 40 anos acompanhou a história do Bar do Zizi. E nela, grandes figuras sentavam todos os dias para contar. Eram jornalistas, eram médicos, historiadores, enfim, todo o pessoal que estudava na faculdade, na Uni aqui do centro, quando desciam, iam tocar seus sambas lá, falar das suas vidas. E esse banquinho, essa mesa aqui, recebeu muitas personalidades, que era muito bacana. Era muito legal ver aquele povo todo reunido, conversando. Apesar da destruição parcial causada pelo incêndio, o mercado público renasceu em 2009, se transformando no mercado cultural. Hoje, o espaço é polo de cultura onde a música e a arte florescem, reunindo famílias porto-velhenses. Tudo aqui funciona com parcerias público e privada. A partir da reconstrução do espaço, houve uma propagação muito grande do que ele era, porque o incêndio destruiu quase que total. Sobrou apenas uma pequena parte do que era original. Então as pessoas não tinham muito conhecimento do que se tratava. Via que era uma edificação antiga, mas não conhecia. Com a reconstrução, houve uma propagação muito grande do que era o mercado e do que estava sendo proposto para a população a partir daquele tempo, de uma reconstrução, de montar novamente aquele espaço com a finalidade cultural. A Dona Graça, que vende comidas típicas, né, que é o tacacá, surgiu o Alex do hambúrguer artesanal, surgiu o rapaz também do espetinho, e todos os boxes tinham um nome com a tendência local, que passasse uma semiótica da imagem local. Por exemplo, o hambúrguer se chama Coronel Chuck, né? A Dona Graça chama Tacacá Cultural. O espetinho são Três Marias. O restaurante, que foi o pontapé inicial, se chama Dourado do Madeira. Já o bar, que eu também vende, que é açaí, ficou o Canto do Boto, tudo com nomes temáticos. Em cima disso, foi pensado, né, como que poderia transformar esse pessoal aqui, para trazer esse pessoal para vir frequentar constantemente. Aí surgiu uma ideia do privado de montar shows diariamente. Aqui nós temos show na segunda-feira, que é considerada a melhor segunda-feira da capital de Rondônia, que iniciou-se com modão de viola, passou para forró, e nessa nova gestão agora, nessa nova roupagem, vai voltar a ser sertanejo. Para atender o pessoal do rock, nós colocamos a terça do rock. Para atender o pessoal do pagode, colocamos na quarta-feira o pagode, o forró das antigas na quinta, sexta-feira uma coisa mesclada. Já no sábado são 12 horas de show. Começa meio-dia na tradicional feijoada com samba e pagode. Eu disse que é tradicional porque quando abriu o mercado já surgiu a feijoada. Então tem 4 anos de existência, aí o som vai até meia-noite, né? Começa na feijoada, vai à tarde, e à noite também forró e algumas atrações também que a Fucultural faz. No domingo, nós também criamos um tradicional evento gastronômico e musical que se chama Café Nordestino, para atrair esse pessoal do norte, do nordeste, quer dizer, que já está radicado aqui, que está com saudade das suas, né, da sua cidade, da sua terra. Então, nesse dia, nós temos um forró pé de serra, tocado por um grupo musical chamado Forró Madeira, mas também já passou por aqui Casca de Alho, outros tradicionais grupos que tocam forró pé de serra. E no buffet nós temos também comida nordestina, entre eles carneiro guisado, sarapatel, língua, rabada. Então, com essa ideia, domingo se tornou um grande ponto de encontro da família porto-velhense aqui no Mercado Cultural de Porto Velho. Ele foi adaptado justamente para agregar a população, fazer um resgate histórico-cultural, fazer uma interação com a cultura moderna, com a cultura atual, e isso faz com que, ao longo do tempo, ele sempre teve uma importância para a cidade, independente do tipo de utilização. Nos primórdios, como atividade econômica, hoje como atividade cultural. Uma estátua em homenagem a Manuel Mendonça, mais conhecido como Manelão, foi colocada na Praça do Mercado Cultural.
O fundador da banda do Vai Quem Quer morreu no dia 28 de fevereiro de 2011. Ele é lembrado como símbolo da cultura carnavalesca no estado. A estátua, feita pelo artista plástico Bruno Souza, representa Manelão sentado, fazendo referência à época em que era conhecido carinhosamente como confessionário, pois convidava um conhecido para conversar e ouvia as suas histórias. Hoje, o Mercado Cultural de Porto Velho continua a ser um ponto de referência, abrigando eventos culturais, gastronômicos e sociais. Tudo isso graças à resistência e ao espírito acolhedor do Bar do Seu Zizi. Essa efervescência cultural que tinha no Bar do Zizi, eu acredito que influenciou as autoridades do município a não deixar esse espaço cultural morrer. Eu acho que o Bar do Seu Zizi é a pedra fundamental para que hoje nós tenhamos o que nós chamamos de mercado cultural. Antes de tantas histórias, porque não dá para contar, são muitas coisas, uma delas que me entristeceu foi ver que apagaram a história do meu pai. Simplesmente, ninguém vive sem história. Todos nós temos uma história do passado. A história dele sempre foi muito importante lá no mercado cultural. E não se falam mais. Não se contam mais as histórias. Os grandes historiadores daqui de Porto Velho simplesmente abafaram. Ninguém defendeu a história do Seu Zizi. Em suas diferentes fases, o mercado sempre teve a sua importância para a economia social e cultural de Porto Velho. O desastroso incêndio do passado não pôs fim à história, mas deixou uma lacuna que ainda requer explicações. O vínculo cultural da população e dos visitantes com esse ponto é de uma demonstração do valor e da representação para as mais diferentes expressões artísticas que ocupam o espaço como vitrine da arte e cultura regional. Esta é uma viagem a um passado recente sobre esse espaço cultural que antes era o mercado de carnes e verduras e miudezas, hoje é o mercado cultural. Eu sou Ernesto Melo, mestre da cultura de Rondônia. Ontem, passando à toa no Bar do Zizi, como se fosse um filme do velho mercado, vi a Casa Colombo como se eu viesse do Morão Irmão, do Mar Alfaiate, do Salé Morebe, depois o Bixara pela contramão. Vi o Ponto Caçula do Pedro Pacheco, depois o João, o velho Curica, a Maria Suja, molhei a palavra no Bar do Simão. Como é bom ver o tempo da boemia, passo na barbearia do velho Firmino, Normando Osiel, Zé Alfaiate, Wilson da motorista, quase que eu perco de vista o Pão do Raposo e o Bar do Manel. Onde era o Cabo? Lá no Mercado Central. O Zé Camacho, lá no Mercado Central. Mas veio fogo e foi queimando tudo ali. Veio a ganância e fez um prédio grande ali. Não ligou pra ninguém, não perguntou pra ninguém, nem quis saber da história, o valor da memória que o mercado tem. Foi derrubando um bar aqui, outro ali, mas a história do povo renasce de novo no Bar do Zizi. Mas a história do povo renasce de novo no Bar do Zizi. Mas a história do povo renasce de novo no Bar do Zizi. Só ficou o Zizi.